Salónica, a antiga cidade do norte da Grécia, transformou-se num porto seguro para requerentes de asilo político da vizinha Turquia. Depois do golpe fracassado em Ankara e da repressão maciça ao movimento religioso de Gülen, Salónica recebeu cidadãos turcos perseguidos, muitos deles professores, funcionários públicos ou empresários. Os vários ataques anti-Gülen na Turquia desencadearam uma fuga de cérebros. O país perde, a passos largos, uma grande parte da classe média bem instruída. Salónica é agora palco de um crescimento económico. Milhares na Turquia perderam os empregos ou foram presos por alegadas ligações com o movimento Gülen. Outros milhares escolheram exilar-se. Musa, aqui ao meu lado, é um deles. Olá, bem-vindos. Quero compartilhar a minha história convosco. Musa e a esposa deixaram a Turquia em 2016, logo a seguir à tentativa de golpe de Estado. Chegaram a Salónica e abriram um restaurante turco no centro histórico. Na Turquia, Musa era um empresário de sucesso, trabalhava na área da construção civil, estava por detrás de negócios relacionados com a compra e a venda de imóveis, tinha vários restaurantes e era conselheiro escolar num colégio Gülen. Depois do golpe falhado, Musa foi alvo de perseguição, embora não tenha participado na ação militar contra o presidente turco. Fui acusado de ser membro de uma organização terrorista e de ajudar e administrar financeiramente o movimento Gülen. Durante o processo, passei 8 meses na prisão por causa dessas acusações. A situação na prisão foi muito difícil. Éramos 22 pessoas numa única cela, construída para 6 crianças. Era uma cela muito pequena. Não tínhamos água suficiente e não tínhamos comida suficiente. Não foram permitidos livros, nem mesmo o Alcorão. Musa acabou por ser libertado por falta de provas. A SEN conta uma história parecida. Mostra-nos o caminho para uma loja de caridade gerida por apoiantes do Gülen. Estudou Química e ingressou numa escola ligada ao movimento. Durante a tentativa de golpe, ela e o marido, ambos professores, disseram aos alunos para não se preocuparem. Mal sabiam que iriam perder o trabalho e ter de deixar o país de forma clandestina. Quando atravessámos o Evros, o rio da fronteira entre a Turquia e a Grécia estava muito escuro. Tivemos de segurar na nossa filha e perdemos tudo o que tínhamos trazido. Quando chegámos a Salónica não tínhamos nada e foi aqui, neste lugar, que encontramos algumas roupas e outras coisas básicas para pessoas necessitadas. Erdogan atribuiu a responsabilidade a Fethullah Gülen, um imã turco exilado nos Estados Unidos em 1999. O líder religioso nega qualquer envolvimento no golpe. Quando chegaram a Salónica, a SEN e a filha Neda puderam contar com a ajuda do Centro de Mulheres Irida. A ONG apoia cerca de 300 mulheres de 35 nacionalidades. O número de mulheres turcas tem vindo a aumentar. Bem-vindo ao Centro de Mulheres Irida. Entre. Só ontem registámos 4 novas mulheres turcas. Alguns dos principais desafios que estamos a enfrentar aqui, que os nossos membros da comunidade estão a enfrentar, passam por verem a formação e a experiência de trabalho reconhecida aqui na Grécia, para que possam começar a viver novamente e aqui terem acesso ao mercado de trabalho. Além disso, a maioria dos nossos membros é mãe, os filhos estão em escolas públicas gregas e têm grande dificuldade com a língua. Depois da tentativa de golpe de Estado, a SEN e o marido foram presos, juntamente com outros 77 mil suspeitos de terrorismo. A SEN passou um ano na prisão, teve de deixar o bebê com a família, mas conta ter assistido a situações muito piores. Não acho que exista um sistema de justiça imparcial na Turquia. Na prisão, a situação mais difícil foi ver uma mulher com um bebê de 30 dias. A mãe não tinha leite suficiente, o bebê era tão pequeno, não havia comida para ele. Encontramos numa vila grega Bekir. Trabalhou como professor de informática numa escola afiliada à Gülen. Depois da tentativa de golpe, cerca de 150 mil pessoas foram demitidas dos empregos que tinham, devido a alegados vínculos com o movimento. Bekir foi um deles. A Grécia concedeu-lhe proteção e a família recebe um pequeno apoio financeiro do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. No 1º de setembro fui demitido com o decreto presidencial número 672.
Fui demitido do meu emprego, tal como milhares de pessoas. Fui rotulado como um criminoso. Não me foram concedidos direitos para me defender. Fui exposto a um tipo de morte social. Depois de ser demitido, 2 ex-advogados meus também foram presos. Na altura, liguei para 11 advogados. Desses, 10 recusaram-se sem rodeios a ajudar-me. Para mim, a Turquia é uma ditadura. Kesinlikle şu an Türkiye'yi bir diktatörlük olarak görüyorum. Conhece o Alcorão de cor. A profunda fé que tem acompanha alguns dos valores ensinados por Fethullah Gülen. Prioridade à educação, oração e gestão de conflitos pelo diálogo. Bekir diz ser um homem pacífico, incapaz de matar uma mosca. Estes 2 livros são sobre o profeta Maomé, um deles escrito por Fethullah Gülen. Estes livros são considerados uma prova de crime agora na Turquia. Quando ainda estava lá, tive de enterrar 7 sacos de livros destes para os esconder, porque muitas das pessoas que tinham estes livros foram presas e continuam na prisão. As histórias de turcos exilados em Salónica não terminam. Conhecemos agora Yasmin. Trabalhou como gerente de uma residência para estudantes vinculada ao movimento Gülen, numa altura em que tudo era legal. Depois da tentativa de golpe de Estado, Yasmin, grávida e com mais 3 filhos para criar, decidiu ter o bebê em casa com medo de ser capturada no hospital. As escolas para as quais trabalhamos foram fechadas. Tínhamos mandados de prisão emitidos contra nós, portanto não tivemos oportunidade de ir ao hospital. Quando se vai a um hospital, o nosso nome está no computador, eles podem encontrar-te, prender-te. Para evitar isso, decidi dar à luz em casa. Quando as parteiras chegaram, disseram-me para eu não gritar e eu sabia que não podia fazê-lo. Nos 2 anos seguintes, todos os dias, tínhamos medo de ser presos. Estando na lista negra, milhares de professores, gerentes, funcionários públicos ou empresários demitidos têm poucas hipóteses de viver na Turquia nos dias de hoje. Dizem adeus ao país que os viu nascer, tentam reiniciar uma nova vida além fronteiras.